Well, consistency is not exactly Donald Trump's thing. And so Donald Trump has more than one way of expressing how, say, terrified he is. He might fly into obsessive, relentless social media postings about the thing he's terrified about. Sometimes he'll do it about the thing he's terrified about, and sometimes not. Sometimes about, like, anything else. O que começou como mais um episódio da guerra de narrativas entre a imprensa americana e o presidente Donald Trump, rapidamente se transformou em uma das mais intensas batalhas pela liberdade de expressão dos últimos tempos. Lawrence O'Donnell, jornalista veterano conhecido por sua firmeza, integridade e coragem de ir além das manchetes, não apenas confrontou o poder com palavras, mas escancarou ao vivo conexões perigosas, mentiras ocultas e estratégias de manipulação que sustentam o império de Trump há décadas. Em uma era em que muitos veículos de comunicação optam por cautela, autocensura ou alinhamento com interesses corporativos e políticos, O'Donnell fez o contrário. Apontou diretamente para os lugares que todos evitavam. Citou nomes que assustavam, trouxe à tona documentos abafados e se tornou, sem pedir permissão, a voz para um presidente acostumado a controlar a narrativa. Desde o surgimento do movimento racista do birterismo, quando Trump tentou deslegitimar Barack Obama com base em teorias conspiratórias absurdas sobre sua nacionalidade, Lawrence O'Donnell esteve presente. Não como mais um rosto na tela, mas como alguém que nomeava a mentira e a enfrentava. Ele não se escondeu atrás de eufemismos. Disse ao vivo que aquilo era uma fraude, motivada por racismo e sede de poder. E ao fazer isso, entrou no radar de alguém que transformaria cada crítica em uma batalha pessoal. Trump não esquece, não perdoa. E quando percebeu que O'Donnell não recuaria, decidiu contra-atacar, não com argumentos, mas com pressão, ameaças e a arma que mais domina, o medo. Ao longo dos anos, enquanto muitos jornalistas eram afastados ou convertidos em comentaristas neutros, O'Donnell mantinha uma postura de enfrentamento direto. Com sua voz firme, no The Last Word, ele denunciava as fraudes no financiamento de campanha. Questionava os doadores por trás das decisões políticas, investigava os vínculos internacionais de Trump e lançava luz sobre contratos e empréstimos que não faziam sentido. E foi justamente esse fio da meada que revelou um dos pontos de toda essa trama: o dinheiro. Mais precisamente, os empréstimos milionários concedidos por um único banco internacional, mesmo diante de um histórico empresarial marcado por falências e calotes. Em 2019, Lawrence O'Donnell apresentou uma investigação explosiva envolvendo a Deutsche Bank e mais de 300 milhões de dólares em crédito concedido a Trump. A pergunta que surgiu em seu programa era direta: por que apenas esse banco mantinha relações financeiras tão generosas com alguém que tantas outras instituições evitavam? E mais do que isso, quem realmente assinava essas garantias? A resposta apontava para um terreno ainda mais perigoso, com indícios de garantias cruzadas vindas de oligarcas russos, revelando um possível elo internacional de influência sobre o então presidente dos Estados Unidos. Foi nesse ponto que as engrenagens do sistema começaram a ranger. O'Donnell foi ameaçado judicialmente, recebeu notificações, advertências e processos em tom intimidador. Mas nem isso o impediu de seguir. A pergunta seguia no ar. E a cada vez que ela era feita, a narrativa de força de Trump parecia se fragmentar um pouco mais. Até que um novo elemento emergiu, com potencial destrutivo ainda maior: as ligações com Jeffrey Epstein. Em um contexto em que os nomes mais poderosos do planeta tremiam ao ouvir menções ao caso Epstein, Lawrence O'Donnell trouxe à tona detalhes comprometedores sobre a relação de Trump com um milionário envolvido em tráfico sexual e abuso de menores. Com base em registros de voo, imagens públicas, falas de arquivo e uma série de documentos coletados por jornalistas independentes,
O'Donnell costurou uma narrativa difícil de ignorar. Trump aparecia em voos privados com Epstein, frequentava festas em Palm Beach, mantinha proximidade com nomes como Ghislaine Maxwell e havia inclusive elogiado Epstein como um cara fantástico, destacando suas preferências por mulheres jovens. Mesmo quando os assessores de Trump alegaram que a amizade havia terminado após o caso de assédio no Mar-a-Lago. O'Donnell expôs um cartão de aniversário com uma caricatura obscena, supostamente escrita pelo próprio Trump, e incluída no álbum de aniversário de Epstein, entregue por repórteres do Wall Street Journal. Diante da exibição desses dados, Trump chamou O'Donnell de mentiroso em sua própria plataforma, ameaçou processos bilionários e mobilizou seus aliados para pressionar a direção da MSNBC a demitir o apresentador. Mas O'Donnell não cedeu. Usou o ataque como combustível para aprofundar ainda mais suas investigações. E o que ele descobriu em seguida virou o estopim para a maior crise pública entre o presidente e uma emissora desde o início da era Trump. As promessas de transparência em relação aos arquivos do caso Epstein haviam sido abandonadas pelo Departamento de Justiça, sob a gestão da aliada de Trump, Pam Bondi. Prometiam entregar os documentos, prometiam nomes, mas de repente, em um memorando, Bondi anunciou que nada mais seria revelado. Disse que não havia lista de clientes, que tudo relevante já estava disponível. A reação foi imediata. De grupos de extrema-direita a liberais progressistas, todos acusaram o governo de proteger elites poderosas. A aprovação entre eleitores mais radicais caiu em 8 pontos. O estrago estava feito. E para piorar, O'Donnell dedicou um episódio inteiro a esse recuo, mostrando trecho por trecho da cronologia, incluindo imagens da festa de 1992 no Mar-a-Lago, comentários antigos entre Trump e Epstein e o conteúdo do controverso bilhete de aniversário. Ele não apenas levantou perguntas, ele expôs os mecanismos de medo e controle que sustentavam a blindagem de um dos homens mais poderosos da política americana. Foi nesse ponto do vídeo que milhares de pessoas deixaram comentários, dizendo que se sentiam representadas, acolhidas e finalmente informadas por alguém que não tinha medo de enfrentar a máquina. E se você chegou até aqui e sente que esse tipo de jornalismo faz diferença, esse é o momento de se juntar a nós. Se inscreve agora no canal. Não é só um clique, é um ato de resistência. Porque enquanto houver quem exponha o que muitos tentam esconder, ainda existe esperança de justiça. Se inscreve e compartilha esse vídeo. A sua voz também conta. Logo após essa sequência de denúncias, Trump foi a público em uma de suas lives na Truth Social e atacou O'Donnell com todas as forças. Disse que ele promovia desinformação, que era inimigo do povo e que a MSNBC deveria ter sua licença suspensa imediatamente. O detalhe é que legalmente isso é impossível. Canais como a MSNBC não operam sob concessão pública, o que torna essa ameaça, além de infundada, um símbolo do autoritarismo que O'Donnell denuncia há anos. A resposta da sociedade civil foi massiva. Organizações de direitos civis, como a ACLU, e entidades como o Committee to Protect Journalists classificaram a fala do presidente como uma ameaça direta à liberdade de imprensa. Grandes jornais do mundo usaram a mesma expressão, ataque autoritário. Mas O'Donnell, mais uma vez, foi além. No dia seguinte, iniciou seu programa com a frase que se tornou um marco na televisão americana. O presidente exige que eu me cale. Aqui estou eu, mais uma vez, ao vivo. Durante 45 minutos, rebateu cada acusação, mostrou trechos de leis, comparou a fala de Trump com regimes totalitários e reafirmou seu compromisso com o jornalismo livre. O episódio quebrou recordes, mais de 4 milhões de espectadores em uma noite. No Twitter, o programa foi um dos assuntos mais comentados dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. O'Donnell não apenas resistia, ele crescia. A cada novo ataque de Trump,
A figura de Lawrence O'Donnell se consolidava como algo maior do que um apresentador de TV. Ele se tornava um ponto de referência para quem ainda acreditava que o jornalismo podia servir como linha de defesa contra o abuso de poder. Mas a pressão nos bastidores aumentava. Fontes internas revelaram que diretores da MSNBC estavam sendo contratados diretamente por assessores ligados ao gabinete presidencial. Um desses telefonemas, segundo relatado por vazamentos internos, You don't hand matches próprio Donald to an Trump, arsonist, exigindo a and you demissão don't give power to an angry left-wing mob. A proposta era, ou o canal limitava o espaço editorial ao redor das investigações, ou enfrentaria uma retaliação institucional sem precedentes. O cerco se apertava. Mas o que os articuladores do poder talvez não esperassem era que O'Donnell não apenas resistisse, mas dobrasse a aposta. Nos corredores da emissora, seu nome começou a ser sussurrado como o de alguém que cruzou a linha sem volta. Aquele que escolheu não recuar. E mais do que isso, que se recusou a ser moldado pelo medo. Enquanto muitos sugeriam um tom mais comedido, falas mais diplomáticas e scripts revisados pelos setores jurídicos, Lawrence rejeitava tudo. Exigia manter a integridade do texto original. Pedia que não alterassem nenhuma vírgula de suas investigações. E a direção da emissora, pressionada por acionistas, ameaçada por políticos e sufocada por advogados, teve que tomar uma decisão difícil. Ceder à pressão presidencial e preservar suas relações institucionais, ou sustentar o compromisso público com a verdade e pagar o preço. Eles escolheram O'Donnell. Essa decisão, embora arriscada, trouxe um efeito inesperado. A audiência de The Last Word explodiu. O programa passou a liderar a faixa noturna em mais de 20 estados. Milhões de espectadores começaram a acompanhar cada episódio, com expectativa de revelações, embates, documentos e a sensação de que alguém ainda estava disposto a fazer as perguntas certas. O jornalismo, que muitos acreditavam estar morrendo, voltava em horário nobre. Mas isso também teve um custo. Os ataques de Trump se tornaram mais pesados. Ele passou a utilizar cada evento público, cada comício, cada rede social, para deslegitimar o jornalista. Em um desses eventos, Trump acusou publicamente a MSNBC de conspirar para interferir nas eleições. Afirmou que o canal era um risco à segurança nacional e chegou a sugerir que sua operação fosse suspensa por tempo indeterminado. A plateia aplaudiu, mas fora daquele auditório, o clima era outro. Advogados especializados em mídia classificaram a fala como tentativa de censura. Jornais do mundo todo repercutiram a ameaça. E Lawrence O'Donnell, ao invés de se retrair, foi novamente ao ar e desmontou cada acusação com documentos, dados e paralelos históricos com regimes que haviam tentado calar a imprensa. Naquele dia, ele não apenas fez jornalismo, ele fez história. Dentro do Congresso, o impacto também começava a se fazer sentir. Parlamentares, inclusive alguns republicanos desconfortáveis com os rumos da presidência, passaram a pressionar o Departamento de Justiça a prestar esclarecimentos sobre possíveis interferências ilegais em investigações jornalísticas. O nome de O'Donnell apareceu em discursos na tribuna. Universidades promoveram debates sobre o caso. Organizações de direitos civis publicaram manifestos em sua defesa. E aos poucos, a figura de um jornalista que apenas fazia perguntas passou a ser vista como alvo preferencial de um governo em rota de colisão com a transparência. Mas Lawrence sabia o terreno que pisava. Ele havia sido assessor do Senado por anos. Era roteirista premiado da série The West Wing, profundo conhecedor do funcionamento político dos Estados Unidos. Sabia onde estavam as rachaduras, sabia como o poder tentava manipular a percepção pública e, mais do que isso, conhecia o peso de cada palavra dita diante de uma câmera. Por isso, não desperdiçava tempo com superficialidades, ia direto ao ponto.
Nas semanas seguintes aos ataques de Trump, O'Donnell voltou a mergulhar nas conexões financeiras do presidente. Trouxe à tona novos dados sobre os laços com a Deutsche Bank, detalhou as garantias cruzadas e ampliou sua apuração sobre o uso político da desinformação. Em um dos episódios mais assistidos do ano, ele mostrou como o gabinete presidencial havia usado assessores jurídicos para enviar memorandos sigilosos às agências reguladoras, recomendando que jornalistas críticos tivessem seu acesso a informações públicas dificultado. Eram ordens disfarçadas de burocracia, instruções que não deixavam rastros, mas que deixavam marcas. No mesmo período, começaram a surgir denúncias de que pedidos da equipe de O'Donnell, baseados na Lei de Acesso à Informação, haviam sido sistematicamente arquivados sem justificativa. 5 solicitações documentadas pela produção do programa sequer foram respondidas. E quando questionados, os órgãos envolvidos apenas diziam que o material solicitado não se encontra disponível para divulgação no momento. Era um padrão. Em sua investigação, ele confrontou diretamente a contradição entre os discursos oficiais e os fatos documentados. Mostrou imagens, e-mails, atas, trechos de pronunciamentos antigos e cruzou as informações para desmontar ponto a ponto a narrativa construída em torno de supostas ações legítimas do governo. Em uma dessas edições, ele usou como exemplo o famoso cartão de aniversário, que Trump negava ter escrito para Epstein. Apresentou a imagem, a caligrafia, relatos de ex-funcionários da equipe gráfica de Mar-a-Lago e traçou um paralelo com outras notas manuscritas enviadas pelo presidente em contextos distintos. A semelhança era considerável, mas o mais impressionante foi o desfecho. Quando questionado em coletiva de imprensa, Trump não negou a semelhança. Apenas respondeu com uma frase: "Eu nunca escrevi aquilo. E mesmo que tivesse escrito, não teria sido da forma como dizem. O estrago já estava feito." A repercussão foi global. Jornais na França, Alemanha e Reino Unido dedicaram suas capas ao embate. Artigos acadêmicos foram publicados, analisando o caso como um marco no jornalismo de resistência da era digital. E ao mesmo tempo em que isso acontecia, Trump intensificava sua retórica. Passou a se referir a O'Donnell como escória televisiva. Em um comício no Arizona, prometeu que esse traidor jamais voltará a pisar diante de uma câmera nacional. A resposta veio, como sempre, ao vivo. Com a serenidade de quem já viu o poder tentar tudo para calar uma voz, Lawrence iniciou seu programa dizendo: "Os que gritam, ameaçam e distorcem geralmente não têm medo do jornalista, têm medo da verdade que ele revela." Aquilo tornou-se um mantra, repetido por milhares de pessoas nas redes, colado em cartazes, repetido em entrevistas, escrito em comentários. O'Donnell já não era apenas um jornalista, era um símbolo de resistência. E o canal sabia disso. Por mais que a direção temesse represálias, a audiência mostrava que havia valor em não ceder. Cada episódio trazia novos picos de audiência. E mais do que isso, gerava engajamento de uma audiência que não queria apenas assistir, mas participar, compartilhar, defender. A história ganhou ainda mais força quando uma ex-congressista republicana, Liz Cheney, lançou seu livro, revelando que dentro do Partido Republicano, Trump era chamado nos bastidores de Orange Jesus. O'Donnell dedicou 20 minutos inteiros de um de seus episódios mais vistos a analisar o significado desse apelido. Mostrou como o culto à personalidade estava corroendo os pilares da democracia representativa. Comparou o comportamento dos congressistas americanos com antigos rituais de submissão institucional e exibiu imagens de parlamentares rindo entre si enquanto chamavam o presidente de Orange Jesus, para logo em seguida obedecerem fielmente às suas ordens. Foi uma sequência desconcertante. E, novamente, não passou despercebida. Grupos conservadores acusaram O'Donnell de blasfêmia política. Mas nas redes, a expressão viralizou. Era como se a cada nova denúncia, a muralha em torno de Trump
rachasse um pouco mais. E no centro dessa pressão continuava ele, um jornalista de terno escuro e coragem de quem já entendeu que existem momentos em que não recuar é a única escolha possível. O que restava a um presidente, quando sua narrativa já não era mais suficiente para abafar as perguntas certas, feitas por um jornalista que se recusava a desaparecer no fundo das estatísticas. Trump entendeu que a ameaça já não era a notícia em si, mas a persistência. O fato de que Lawrence O'Donnell continuava, noite após noite, desafiando sua versão dos fatos, mesmo sob o peso de processos, ameaças, pressões políticas e tentativas veladas de censura. No início de maio, O'Donnell pronunciou no ar uma frase que se tornaria referência. Donald Trump não teme a imprensa. Ele teme a verdade que só a imprensa ainda tem coragem de revelar. Essa declaração veio em meio a um novo capítulo sombrio, revelado por documentos vazados do próprio gabinete jurídico da Casa Branca. Memorandos internos orientavam agências federais como a FCC e o Departamento de Justiça a monitorarem de forma informal jornalistas considerados hostis e recomendavam avaliar os riscos legais de restringir o acesso desses profissionais a fontes públicas e conferências governamentais. Não era um decreto, nem uma ordem oficial. Era algo pior. Uma diretriz disfarçada de recomendação técnica, redigida para parecer inofensiva, mas com um objetivo claro: amedrontar sem deixar vestígios. Lawrence O'Donnell não apenas tornou públicos esses documentos, como os confrontou ao vivo com falas anteriores de Trump sobre imprensa livre, apontou as contradições, mostrou os riscos e exigiu ao vivo que o Congresso abrisse uma investigação oficial sobre a instrumentalização das agências reguladoras contra jornalistas. A resposta inicial foi tímida, abafada pelo clima polarizado. Mas aos poucos, deputados começaram a se pronunciar. O tema rompeu a bolha da TV a cabo e chegou às universidades, às colunas de opinião, aos fóruns internacionais de imprensa. Especialistas jurídicos passaram a alertar que o que se via era o esboço de uma política de perseguição institucionalizada contra comunicadores dissidentes. E no centro disso tudo, seguia Lawrence O'Donnell, transmitindo seu programa com a mesma convicção de sempre, mesmo diante de câmeras que agora sabiam estar sendo observadas, por olhos poderosos e ameaçadores. Ele não se escondeu. Pelo contrário, encerrou um de seus episódios mais fortes, dizendo que, quando o Estado teme a informação, é porque não confia mais nem em si mesmo. Mas não era apenas a estrutura institucional que tentava se blindar contra o jornalismo. O ambiente digital também se tornava cada vez mais tóxico. Bots automatizados passaram a atacar conteúdos do The Last Word. Relatórios de redes sociais detectaram picos anormais de atividade sempre que O'Donnell publicava algo sobre Trump. Comentários ofensivos, tentativas de desmonetização, denúncias falsas de conteúdo impróprio, tudo fazia parte de um mesmo esforço: saturar, calar, cansar. A tentativa de fazer com que o jornalista parecesse polêmico, exagerado e radical. Mas o que muitos não esperavam era que justamente esse cerco revelasse uma audiência ainda mais fiel, disposta a defender cada episódio como um espaço de lucidez em meio ao caos. Enquanto alguns tentavam apagar a voz, outros se uniam para amplificá-la. Hashtags com frases ditas por O'Donnell viralizavam no X. Vídeos com trechos de suas falas eram traduzidos para outros idiomas. Canais independentes reproduziam e comentavam suas investigações, com análises paralelas. E então veio o episódio que mudou tudo, em uma edição especial, transmitida em horário extraordinário. O'Donnell revelou documentos de um informante ligado à antiga assessoria jurídica da Casa Branca, que comprovavam tentativas deliberadas do governo de esconder do público partes do relatório final sobre os vínculos financeiros internacionais de Trump. As páginas omitidas faziam referência direta a empresas de fachada com sede em países da Ásia Central, criadas durante o primeiro mandato presidencial
e ligadas indiretamente a contratos de lobby, envolvendo membros da família do presidente. A revelação foi um terremoto institucional. Grupos civis exigiram explicações. Senadores convocaram audiências emergenciais. E Trump reagiu da única forma que sabia, intensificando os ataques. Em novo comício, afirmou que O'Donnell era um inimigo do Estado, que deveria ser processado por traição, e insinuou que a mídia precisava reaprender a respeitar a autoridade. Foram palavras que calaram fundo, porque não era mais uma briga entre um presidente e um apresentador. Era um espelho do que a democracia americana estava se tornando. E é nesse ponto que a história ganha sua dimensão, porque, ao contrário do que muitos pensam, essa guerra não se trava apenas nos estúdios de TV ou nas páginas dos jornais. Ela acontece no cotidiano de milhões de pessoas que se sentem sufocadas por versões únicas, que não se reconhecem nos discursos oficiais, que sabem que algo está profundamente errado, mas não têm onde encontrar respostas. Lawrence O'Donnell se tornou uma referência, justamente porque nunca fingiu ser neutro, quando o que estava em jogo era a verdade. Ele escolheu o lado da apuração, da denúncia, da exposição dos fatos, mesmo que isso custasse a sua paz, sua imagem e até sua segurança. Seu rosto cansado, sua postura sóbria, sua maneira direta de encarar a câmera, criaram uma conexão real com o público, porque no fundo todos sabiam, se até ele fosse silenciado, então ninguém mais estaria seguro. E essa percepção desencadeou uma reação coletiva que nem mesmo Trump pôde controlar. Apoios começaram a surgir de onde menos se esperava. Ex-jornalistas da Fox News, advogados conservadores, ativistas independentes e professores universitários. Todos, de forma fragmentada, passaram a defender que, independentemente da ideologia, o que estava acontecendo era uma tentativa explícita de destruição da imprensa crítica. O debate extrapolou os estúdios. Painéis internacionais sobre liberdade de expressão passaram a citar O'Donnell como estudo de caso. Documentários começaram a ser produzidos, livros foram escritos. E mesmo assim, ele permanecia firme, sem festa, sem euforia, apenas com o compromisso de continuar. Porque, como ele mesmo disse certa vez, jornalismo não é sobre vencer uma discussão, é sobre não deixar que a verdade morra. Chegamos então ao ponto final desta batalha que ainda não terminou. Ao momento em que o país se vê diante de 3 caminhos, nenhum deles confortável. No primeiro, o governo consegue institucionalizar o medo e cria uma nova era de silêncio preventivo, onde cada jornalista hesita antes de publicar. No segundo, o Congresso reage, aprova legislações de proteção ao jornalismo investigativo e impõe limites ao poder presidencial sobre as mídias. No terceiro, o impasse se prolonga, gerando um esvaziamento gradual da verdade, normalizando a hostilidade contra quem ousa questionar. E no meio disso tudo, está você. Sim, você que assiste, que reflete, que compartilha, porque o futuro da liberdade não está apenas nas mãos de políticos, mas também nas decisões de cada cidadão. A cada vez que você escolhe divulgar um conteúdo sério, questionar um discurso pronto ou apoiar alguém que se arrisca para informar, você ajuda a escrever essa história. Este vídeo não é só uma reportagem, é um testemunho, é a prova de que ainda há quem lute, com coragem e responsabilidade, por uma imprensa livre. E se isso ressoa com você, se você também acredita que ainda vale a pena defender a verdade, mesmo quando ela incomoda os poderosos, então não deixe esse vídeo morrer. Curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que a verdade ainda encontra quem a carregue. Porque enquanto houver quem fale, haverá quem ouça. E enquanto houver quem ouça, haverá esperança. Muito obrigado por estar aqui. Você faz parte disso.